Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, a partir do verso 25. Eu quero pedir que você acompanhe a leitura do texto. Lucas 10, a partir do verso 25. Assim diz as Escrituras: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou a largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pesou-lhe as feridas e os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Palavra de Deus para os nossos corações. É muito comum nós ouvirmos a seguinte expressão: filosofia de vida. E às vezes esta é a expressão, quando ouvimos, essa expressão está carregada de perguntas, tais como: qual é a sua filosofia de vida? Qual é a sua filosofia de vida? Portanto, nós precisamos entender o que é o conceito de filosofia de vida. Esse conceito diz respeito a um conjunto de valores, de crenças, ideias e atitudes que orientam a maneira como uma pessoa vive e como ela se relaciona com Deus, como ela se relaciona consigo mesmo e como ela se relaciona com o próximo ou com os outros. Isto é uma filosofia de vida. Em outras palavras, de forma muito simples, uma filosofia de vida é a forma ou o modo em que eu vivo. É a forma e o modo que você vive nesta realidade, nesta caminhada. É por isso que, diante desta perspectiva de que cada um vive uma filosofia de vida, a temática do nosso sermão hoje, o tema do nosso sermão, da nossa mensagem é 3 formas de viver a vida.
E nesta parábola, a parábola do bom samaritano, nós temos a exemplificação de 3 formas pelo qual eu e você podemos escolher viver a nossa vida. A primeira forma de viver a nossa vida é vivê-la como aqueles salteadores que saquearam o homem que descia de Jerusalém para Jericó. É viver como aqueles salteadores viveram a sua vida. É isso que diz o verso 30. Na introdução, Jesus diz, prosseguindo, disse que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e, retirando-se, deixaram aquele homem semi-morto. A forma de viver a vida como um salteador, como aqueles salteadores, pode ser resumida da seguinte forma: para estes, o que é meu, e o que é seu, pode ser meu também. Isso significa que a filosofia de vida desses é de explorar o próximo, de ser aquele que traz opressão através da ganância. É uma vida egoísta, uma vida perversa. Aquele que vive desta forma é aquele que olha para si como aquele que é mais importante no mundo e que as outras pessoas estão ali simplesmente para serem seus servos, para trazer a ele, aquela pessoa, alegria e contentamento. Essa pessoa quer mais, e quanto mais tem, mais ela quer. E não importa se para conquistar o que ela deseja, ela precise passar por cima de alguém, ou até mesmo triturar esse alguém, ou até mesmo matar esta pessoa. A primeira filosofia de vida é a filosofia dos salteadores. Mas a segunda filosofia de vida é apresentada no verso 31 e no verso 32, a filosofia do sacerdote e do levita. Porque aqueles homens viram aquele que estava ferido, semi-morto, à beira do caminho, mas eles passaram ao largo. Podemos resumir essa filosofia de vida da seguinte forma: o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. E nem eu, nem você nos envolvemos ou nos metemos no assunto do outro. Cada um por si, e como diz o ditado, e Deus contra todos. Esta filosofia, essa forma de viver, é a forma de viver de forma indiferente, de forma omissa. A forma de viver desses sacerdotes e levitas apresentado no texto é não olhar para a dor do outro, não ter compaixão pelo outro. Você vive a sua vida, eu vivo a minha vida, e eu não estou nem aí, não me importo nem um pouco para aquilo que você está vivendo ou está sentindo. Eu não tenho tempo para outro, apenas para mim mesmo. Essas pessoas não sentem compaixão, não se solidarizam com a dor do outro, não vivem a máxima que o apóstolo Paulo escreveu quando trouxe a carta à igreja em Roma, quando diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Eles não estão preocupados com ninguém, apenas consigo mesmo. Mas há uma terceira forma de viver, há uma terceira filosofia de vida, e esta é apresentada no texto por meio do samaritano, verso 33 ao verso 35, que viu o ferido, passou-lhe perto, se compadeceu dele, pensou as suas feridas, aplicou-lhe óleo e vinho, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria
e ali tratou dele, investiu naquele homem. É interessante que a palavra que é utilizada no verso 33, pessar as feridas. O que significa pessar as feridas? Significa cuidar, cobrir ou curar uma ferida, seja ela física ou seja ela emocional. Essa filosofia, a filosofia do samaritano, é uma filosofia de vida que pode ser resumida da seguinte forma: o que é seu, mas o que é meu pode também ser seu. É uma pessoa que está em prontidão a abençoar outra. E essa forma de viver é uma forma altruísta, é uma forma de amor ao próximo, é daquele que tem empatia, que seu espírito é um espírito de compaixão, amor, e principalmente esta pessoa é cheia do Santo Espírito, do Espírito Santo. Esse texto apresenta 3 formas, 3 filosofias de vida. Esta parábola do bom samaritano nos faz pensar como nós cristãos temos vivido, como nós que fomos alcançados pela graça, conduzimos a nossa vida, a nossa história, a nossa existência. Eu quero concluir te conduzindo a pensar nesta parábola, nesta ilustração contada por Jesus, pensando que o bom samaritano, em primeiro lugar, representa o próprio mestre. O bom samaritano representa o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque passando, nos viu alquebrados, lançados na sarjeta, sujos, espancados pela vida, pelo pecado, pelo diabo, sem total condição de viver ou sobreviver. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, merecíamos a ira de Deus, conduzidos pela vida de um lado pelo outro, sendo levados pelo pecado. E assim como aquele homem que estava semi-morto, se não fosse ajudado, se não fosse alcançado por aquele samaritano misericordioso, estaria morto, de fato e de verdade, e a sua vida chegaria totalmente e plenamente ao fim. Aquele bom samaritano, em primeiro lugar, representa o próprio Senhor, porque se apiedou de nós, olhou para a nossa condição, porque Jesus era aquele que olhava a multidão e vendo a multidão sofredora, multidão como se estivessem como ovelhas sem pastores, ele se compadecia deles, tinha misericórdia deles e ia na direção daqueles. Nós somos aqueles que estavam pelo caminho, nessa primeira ideia da ilustração, totalmente sem esperança. Mas Jesus nos achou, nos encontrou, limpou as nossas feridas, restaurou as nossas forças, nos deu uma nova vida. E pela graça nós somos salvos, curados, limpos, agregados à nossa família. Nós temos paz com Deus. E então você perceba que no último verso da ilustração da parábola de Jesus,
Jesus diz, aquele homem, aquele doutor da lei, depois de contar a ilustração, Jesus diz, vai e procede tu de igual modo. De que modo? Aquele que foi alcançado pela graça, que foi retirado do caminho, do meio do caminho, ele deve agir não como o salteador, que só pensa em si, só olha para si, está disposto para alcançar aquilo que é proposto no seu coração, a fazer mal para o outro, a destruir o outro, em nome da sua própria alegria e contentamento, está disposto a pisar no outro. Não é como aqueles salteadores que Jesus diz que aqueles que foram alcançados pela graça devem viver. Nem tampouco como aquele sacerdote ou aquele levita, que não está nem aí com a hora do Brasil, que não está nem aí com o seu próximo, que não se preocupa com a dor, com as aflições, com as ansiedades. Ora, eu tenho a minha própria vida, eu tenho meus próprios problemas, eu tenho a minha própria realidade, as minhas próprias tempestades, eu não tenho tempo para o outro. Mas Jesus, na oração sacerdotal, registrada por João, lá no capítulo 17, revela uma verdade muito clara para mim e para você nesta noite. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos um único povo, para resgatados como estávamos no meio do caminho, para sermos resgatados, sermos colocados num lugar de graça. Nós deveríamos viver como irmãos. E o amor que demonstramos uns para os outros apresenta Jesus Cristo ao mundo. E quando nós não nos importamos com aqueles que estão ao nosso lado, com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades vividas pelos nossos irmãos, nós estamos agindo como aquele sacerdote ou como aquele levita. Por outro lado, quando Jesus diz, vai e age desta forma, segue esse padrão, ele está dizendo que nós devemos ser homens e mulheres que, segundo o coração de Deus, estão dispostos a viver uma vida de servidão, servindo e servindo e servindo, como Cristo serviu, vendo como Cristo viu, sentindo como Cristo sentiu, pensando como Cristo pensou, agindo como Ele agiu e reagindo como Ele reagiu. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é o seu estilo de vida? Qual é a sua filosofia de vida? Como você enxerga aquele que está ao seu lado, o seu próximo? Alguém a ser explorado? Ou alguém que precisa te servir? Como você tem agido? Com violência ou indiferença? Com amor ou com paixão? Aquilo que somos não é simplesmente aquilo que sentimos nem que falamos, mas como fazemos. Nós somos desafiados a viver em novidade de vida e viver uma vida que agrade ao Senhor, vivendo o amor de Deus e vivendo como Cristo viveu. Isso é ter a mente de Cristo. Por isso, nessa noite, o meu conselho a você, se você nasceu de novo e se você é cheio do Espírito Santo, tenha a mente de Cristo e viva do mesmo modo. Que Deus nos abençoe e nos faça perseverar na sua vontade. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores.
nesta noite em que nós somos chamados a viver essa realidade, que é viver com Deus, mas viver com o nosso próximo. Nós somos convidados a partilhar desta mesa, a compartilhar da alegria da nossa salvação, vivendo a comunhão dos santos.